Vem cá, meus meninos lindos! A mansão no bairro mais nobre de São Bernardo do Campo parecia um palácio saído de contos de fadas, com seus jardins floridos e arquitetura imponente. Mas dentro daquelas paredes luxuosas reinava um silêncio que angustiava profundamente Rodrigo Santana, um bem-sucedido empresário do ramo de tecnologia. Ele observava da janela do escritório suas 3 filhinhas brincando alegremente no jardim, correndo entre as flores coloridas. Helena, Isabela e Mariana eram trigêmeas adoráveis de 2 anos que enchiam a casa de energia e movimento. Porém, algo extraordinário e preocupante marcava aquelas crianças. Nenhuma delas jamais havia pronunciado uma única palavra sequer. Nem papai, nem mamãe, nem mesmo um simples não havia saído de suas pequenas bocas desde que nasceram. As meninas se comunicavam através de gestos elaborados e expressões faciais que impressionavam qualquer observador atento. Rodrigo havia consultado os médicos mais renomados de todo o país, buscando desesperadamente respostas para aquele mistério angustiante. Todos os especialistas chegavam invariavelmente à mesma conclusão frustrante: não havia absolutamente nada fisicamente errado com as trigêmeas. Elas ouviam perfeitamente bem, compreendiam tudo o que era dito ao redor delas e reagiam adequadamente aos comandos. Podiam até mesmo se comunicar entre si de forma quase telepática, entendendo-se mutuamente com perfeição impressionante. Mas as palavras permaneciam trancadas em algum lugar profundo e inacessível de seus pequenos corações. Os terapeutas sugeriam paciência, os psicólogos falavam em desenvolvimento atípico, mas nenhuma intervenção trazia resultados concretos. Rodrigo sentia o coração apertar cada vez que via outras crianças da mesma idade conversando animadamente. A governanta Teresa, que cuidava da casa há mais de 10 anos, fazia o possível para confortar o patrão atormentado. Naquela tarde específica, Teresa veio até o escritório com uma observação intrigante sobre o comportamento das meninas. Ela relatou que as trigêmeas haviam passado tempo incomum coladas na janela da sala, observando algo na rua. Rodrigo franziu a testa, estranhando aquele comportamento, pois a rua residencial tranquila raramente oferecia espetáculos interessantes para crianças pequenas. Curioso, ele caminhou até a ampla sala de estar com seus janelões que davam vista privilegiada para a rua. Do lado oposto da calçada, embaixo de uma árvore frondosa, estava sentada uma senhora idosa de aparência humilde. Seus cabelos brancos estavam parcialmente cobertos por um lenço surrado, e ela vestia roupas simples e gastas. Ao lado dela, uma sacola de pano guardava o que pareciam ser todos os seus pertences terrenos. Teresa explicou que a mulher havia aparecido ali desde o dia anterior e permanecido o tempo todo. Rodrigo observou a mulher com atenção crescente, notando que ela não pedia esmolas nem incomodava os transeuntes. Ela simplesmente permanecia ali sentada tranquilamente, observando o movimento da rua com um olhar sereno e penetrante. Teresa comentou algo que deixou Rodrigo ainda mais intrigado. As meninas haviam demonstrado fascínio extraordinário por aquela desconhecida. Elas ficaram grudadas na janela por períodos prolongados, apontando e gesticulando como se quisessem comunicar algo urgente. Naquele exato momento, o som de passinhos apressados ecoou pela casa, anunciando a chegada das 3 pequenas. Helena, a mais decidida das trigêmeas, correu direto para a janela e começou a apontar animadamente para a rua. Isabela e Mariana se juntaram à irmã instantaneamente, e logo as 3 estavam coladas no vidro transparente. A intensidade com que observavam a senhora idosa era algo que Rodrigo nunca havia presenciado em suas filhas. De repente, como se tivesse sentido o peso daqueles olhares infantis, a idosa levantou o rosto e encontrou os rostinhos curiosos. Um sorriso doce e caloroso se espalhou por seu rosto enrugado pelo tempo, e ela acenou delicadamente com a mão. A reação das trigêmeas foi instantânea e surpreendente para todos os presentes na sala naquele momento especial. Helena bateu palminhas entusiasmadas, Isabela começou a pular de pura alegria, e Mariana correu até a porta. Rodrigo ficou completamente boquiaberto, pois em 2 anos de vida, suas filhas nunca haviam demonstrado tamanho entusiasmo. A babá Sandra chegou preocupada, tentando levar as meninas para o banho, mas elas recusavam-se terminantemente a sair. Rodrigo decidiu deixá-las ficar mais tempo, fascinado pelo inexplicável fenômeno que se desenrolava diante de seus olhos. A idosa se levantou devagar e caminhou alguns passos em direção à mansão, mantendo respeitosamente uma distância apropriada. Ela acenou novamente para as crianças com aquele sorriso acolhedor que parecia emanar bondade genuína e reconfortante.
As 3 trigêmeas responderam com entusiasmo palpável, e Rodrigo podia jurar que viu os lábios de Mariana se moverem. Sandra sugeriu ir falar com a desconhecida, preocupada com a segurança, mas Rodrigo a interrompeu com firmeza. Algo profundo dentro dele dizia para não interferir naquele momento mágico que parecia estar se formando naturalmente. Ele observou suas filhas gesticulando, sorrindo e tentando se comunicar através do vidro com aquela mulher misteriosa. A idosa então colocou a mão no peito e apontou para as meninas, como enviando carinho à distância. As 3 pequenas imitaram o gesto perfeitamente, colocando suas mãozinhas nos próprios peitos em uníssono comovente. Teresa murmurou emocionada sobre a beleza daquela cena improvisada, enquanto Rodrigo sentia o coração acelerar descontroladamente dentro do peito. Durante 2 longos anos, ele havia tentado absolutamente tudo para estimular a fala de suas filhas preciosas. Terapeutas especializados, métodos pedagógicos inovadores, brinquedos educativos importados, nada havia funcionado até aquele momento transformador. E agora uma completa desconhecida na calçada estava provocando uma reação que ele jamais havia presenciado anteriormente. A idosa permaneceu ali por mais alguns minutos, trocando gestos carinhosos com as crianças encantadas por sua presença. Depois, como se compreendesse intuitivamente que não deveria se prolongar excessivamente, acenou um último adeus e voltou calmamente. As trigêmeas permaneceram grudadas na janela por longo tempo, como se esperassem ansiosamente que ela retornasse. Rodrigo sussurrou incrédulo que nunca havia visto nada remotamente parecido em toda sua experiência como pai dedicado. Quando a noite caiu sobre o bairro elegante, Rodrigo não conseguiu parar de pensar na cena extraordinária que presenciara. Depois do jantar e de colocar as meninas para dormir, ele voltou à janela e viu a idosa ainda ali. Ela estava deitada debaixo da árvore, com um cobertor fino cobrindo seu corpo frágil contra o frio noturno. Uma parte de Rodrigo queria sair correndo, conversar com ela, descobrir quem era e de onde havia surgido tão misteriosamente. Mas outra parte mais cautelosa o aconselhava a esperar e observar se realmente havia despertado algo especial em suas filhas. Ele precisava entender melhor aquela situação inusitada antes de tomar qualquer decisão precipitada que pudesse afetar tudo. No dia seguinte, as trigêmeas acordaram mais cedo que o habitual e correram direto para a janela da sala. A idosa já estava acordada e sentada no mesmo local, e quando viu as meninas, sorriu como se fossem amigas. Rodrigo sabia que sua vida estava prestes a mudar de formas que ele ainda não podia compreender completamente. Uma semana completa havia se passado desde a misteriosa aparição da senhora na calçada em frente à mansão. Todos os dias, sem falhar uma única vez, ela estava lá no mesmo local escolhido debaixo da árvore frondosa. E todos os dias, Helena, Isabela e Mariana corriam ansiosamente para a janela assim que abriam os olhinhos pela manhã. A rotina da família Santana havia mudado completamente, girando agora em torno daqueles encontros silenciosos mas profundamente significativos. Teresa chegou ao escritório de Rodrigo com uma expressão que misturava preocupação e fascínio, precisando urgentemente conversar sobre as meninas. Ela relatou que algo extraordinário estava acontecendo. Helena havia pegado sua mão e a puxado até a janela, fazendo gestos. Rodrigo sentiu o coração disparar ao ouvir aquele relato, pois suas filhas nunca haviam demonstrado interesse em contar algo para alguém. Teresa continuou revelando que Isabela estava sussurrando no ouvido de Mariana, movendo os lábios de forma deliberada e articulada. Rodrigo se levantou bruscamente da cadeira, derrubando alguns papéis, pois aquilo era absolutamente revolucionário para sua família. Suas filhas não apenas estavam tentando falar, mas estavam conversando entre si de maneira que nunca havia acontecido. Ele caminhou rapidamente até a sala e encontrou a cena já familiar, as 3 menininhas coladas na janela observando. Mas havia algo diferente no ar daquela manhã específica, uma energia especial que ele conseguia sentir claramente. A senhora, cujo nome Rodrigo ainda desconhecia, estava sentada com algo nas mãos que parecia ser papelão. Quando viu as meninas, sorriu e levantou o papelão para que pudessem ver claramente o que estava desenhado. Rodrigo murmurou surpreso ao ver a reação explosiva das trigêmeas ao visualizarem aquele desenho misterioso. Helena batia palmas freneticamente, Isabela pulava como se tivesse visto o presente mais maravilhoso do universo inteiro. Mariana fez algo que deixou Rodrigo completamente sem fôlego, encostou a mãozinha no vidro e abriu a boca claramente. Sandra, que tentava inutilmente dar o lanche da tarde às meninas, comentou que elas se recusavam a comer.
Rodrigo respondeu hipnotizado que aquilo era infinitamente mais importante que qualquer lanche ou refeição programada para o dia. A idosa se levantou e caminhou em direção à casa, respeitando sempre os limites da propriedade privada. As meninas entraram em estado de euforia total, e então Mariana saiu correndo da sala com determinação impressionante. Sandra gritou alarmada correndo atrás da pequena, enquanto Rodrigo e Teresa seguiam pelos corredores da mansão. Mariana, com seus passinhos decididos de 2 anos, dirigia-se diretamente para a porta da frente da residência. Helena e Isabela correram atrás da irmã como se soubessem exatamente qual era o plano elaborado entre elas. Sandra conseguiu alcançar Mariana antes da porta, mas a reação da menina foi devastadora e inesperada para todos. Ela começou a chorar como nunca havia chorado antes, um choro de desespero genuíno de quem estava sendo impedida. Helena e Isabela se juntaram ao choro da irmã, e em segundos a casa inteira estava tomada por aquele som. Sandra perguntou aflita o que deveria fazer, pois nunca havia visto as meninas chorarem com tal intensidade arrebatadora. Rodrigo olhou para suas filhas e sentiu o peito apertar dolorosamente, percebendo que não era birra comum de criança. Elas estavam sofrendo de verdade, como se alguém tivesse arrancado algo precioso e fundamental de suas vidas. Ele ordenou baixinho que Sandra soltasse Mariana e a deixasse ir para onde seu coração a guiasse. Sandra hesitou visivelmente, mas obedeceu às ordens do patrão que sempre havia respeitado profundamente ao longo dos anos. Assim que se viu livre, Mariana parou de chorar instantaneamente e correu determinada para a porta principal. Rodrigo a seguiu curioso, querendo ver até onde a determinação daquela criança minúscula mas resoluta a levaria. A menina chegou na porta e ficou na ponta dos pés, tentando alcançar a maçaneta que estava muito alta. Quando percebeu que não conseguia alcançar, Mariana se virou para o pai e fez algo absolutamente extraordinário. Ela estendeu os bracinhos para ele e moveu os lábios claramente, articulando uma palavra que não produziu som. Papai. Rodrigo viu perfeitamente a palavra se formar na boquinha de sua filha pela primeira vez na vida. Era a primeira vez em 2 longos anos que ela tentava chamá-lo daquela forma, e as lágrimas brotaram imediatamente. Ele perguntou com a voz embargada se ela queria que ele abrisse a porta da casa para o mundo exterior. Mariana balançou a cabeça vigorosamente que sim, e Helena e Isabela se juntaram à irmã, ambas tentando dizer papai. Rodrigo sentiu lágrimas escorrerem livremente pelo rosto, pois suas filhas estavam tentando falar com ele pela primeira vez. E tudo era por causa daquela senhora misteriosa que havia aparecido como um anjo em suas vidas tão silenciosas. Ele disse emocionado que iriam conhecer aquela senhora especial que tanto fascínio exercia sobre suas pequenas. As 3 meninas saíram correndo pelo jardim bem cuidado, e Rodrigo a seguiu de perto com Teresa e Sandra acompanhando. Quando chegaram no portão de ferro ornamentado, as trigêmeas pararam e olharam para a idosa como se estivessem vendo um anjo. A senhora havia guardado o papelão e estava sorrindo com uma doçura que literalmente aquecia os corações de todos presentes. Seus olhos brilhavam com uma luz especial ao ver as crianças tão perto pela primeira vez desde sua chegada. Rodrigo abriu o portão e se apresentou educadamente como o pai das meninas, dizendo seu nome completo e estendendo a mão. A voz da idosa era suave como seda quando ela se apresentou pedindo que a chamassem de Dona Esperança. O nome pareceu perfeitamente apropriado e simbólico para aquela mulher que havia trazido algo novo para suas vidas. Rodrigo perguntou diretamente sobre o fascínio que suas filhas demonstravam, explicando que nunca as vira reagirem assim com pessoa alguma. Os olhos de Esperança se encheram de lágrimas quando ela respondeu baixinho que eram crianças muito especiais e únicas. Ela disse que podia sentir profundamente que elas tinham algo importante para dizer ao mundo inteiro algum dia. Mariana se aproximou de Esperança sem demonstrar medo algum, como se reconhecesse uma alma gêmea em espírito bondoso. A idosa se ajoelhou para ficar exatamente na altura da menina e estendeu a mão enrugada pelo tempo. Mariana pegou naquela mão sem qualquer hesitação, e algo absolutamente mágico aconteceu naquele momento transcendental. Ela abriu a boca e sussurrou tão baixinho que quase ninguém conseguiu ouvir claramente a palavra dita. Vovó. O silêncio que caiu sobre todos os presentes foi absoluto e carregado de significado profundo. Rodrigo literalmente parou de respirar por alguns segundos. Sandra cobriu a boca com ambas as mãos em choque. Teresa começou a chorar copiosamente, e Mariana havia acabado de falar pela primeira vez em toda sua vida.
Ela havia dito uma palavra audível e havia chamado uma completa desconhecida de vovó espontaneamente. Rodrigo sussurrou incrédulo que sua filha havia finalmente falado depois de tanto tempo de espera angustiante e orações. Esperança sorriu através das lágrimas e acariciou delicadamente o rostinho de Mariana, respondendo com voz doce ao cumprimento. Helena e Isabela se aproximaram também, cada uma pegando numa mão de Esperança com confiança absoluta e tocante. E então, como se fosse a coisa mais natural do mundo inteiro, as duas sussurraram simultaneamente a mesma palavra. Vovó. Rodrigo desabou em lágrimas incontroláveis, pois em questão de poucos minutos suas 3 filhas haviam falado. Todas haviam dito exatamente a mesma palavra, reconhecendo naquela desconhecida algo que suas almas infantis identificavam como familiar. Ele perguntou para Esperança como aquilo era possível, com a voz completamente embargada pela emoção avassaladora do momento. Ela respondeu gentilmente que algumas conexões simplesmente não precisavam de explicação lógica, elas apenas existiam no plano espiritual. Naquele momento transformador, Rodrigo soube que sua vida e a de suas filhas havia mudado para sempre e irrevogavelmente. 2 semanas haviam transcorrido desde que Esperança se tornará parte integrante da rotina da família Santana de maneira natural. A transformação das trigêmeas era simplesmente milagrosa aos olhos de todos que as conheciam desde o nascimento. A casa que antes vivia envolvida num silêncio opressivo agora ecoava com risadinhas, sussurros e tentativas de palavras cristalinas. Rodrigo havia preparado um quarto confortável no pavilhão dos funcionários para Esperança, mas ela insistia educadamente em passar tempo. Era ali no tapete da sala principal, sentada com as meninas, que a verdadeira mágica acontecia diariamente sem exceção. Papai, olha! A voz melodiosa de Helena ecoou pela mansão naquela manhã ensolarada de terça-feira trazendo alegria. Rodrigo largou imediatamente tudo o que estava analisando no escritório e correu para a sala principal sem demora alguma. Era a 5ª palavra que Helena conseguirá pronunciar desde a chegada providencial de Esperança na vida da família. Helena apontava animadamente para um pedaço de papel que Esperança segurava cuidadosamente nas mãos enrugadas pelo tempo. Era o mesmo papelão que havia causado tanto alvoroço e curiosidade semanas atrás na primeira interação especial. Agora Rodrigo podia finalmente ver claramente o que estava desenhado naquele papel simples mas significativo na vida das meninas. Seus olhos se arregalaram de espanto absoluto ao compreender o significado daquelas imagens coloridas e detalhadas cuidadosamente. No papel, desenhadas com giz de cera colorido, havia 3 menininhas de mãos dadas em perfeita harmonia e união. 3 crianças com cabelos cacheados idênticos, usando vestidinhos iguais e floridos, sorrindo de forma angelical e radiante. A semelhança impressionante com Helena, Isabela e Mariana era impossível de ignorar ou considerar mera coincidência do destino. Não apenas impressionante, era absolutamente impossível de ser explicada por qualquer lógica racional disponível naquele momento revelador. Rodrigo perguntou com voz embargada quando Esperança havia desenho aquilo com tamanha precisão e detalhamento único. Os olhos da idosa brilharam com uma mistura complexa de carinho profundo e melancolia antiga ao responder a pergunta. Ela disse baixinho que havia desenhado aquilo fazia muito tempo mesmo, antes de conhecer as trigêmeas pessoalmente. Rodrigo insistiu confuso sobre como ela poderia saber a aparência exata de suas filhas sem jamais tê-las visto anteriormente. Esperança trocou um olhar especial e carregado de significado com as trigêmeas que estavam sentadas ao redor dela. Isabela brincava distraída com uma boneca de pano que Esperança havia trazido de seus poucos pertences salvos das dificuldades. Mariana folheava cuidadosamente um livro infantil surrado que parecia ter décadas de uso e muitas histórias guardadas. Esperança explicou suavemente que às vezes conhecemos pessoas antes mesmo de encontrá-las fisicamente neste plano de existência. O coração reconhece aquilo que é familiar e verdadeiro mesmo à distância, conectando almas através do tempo e espaço. Rodrigo sentiu um arrepio subir pela espinha, pois havia algo profundo por trás daquelas palavras misteriosas e reveladoras. Naquele momento preciso, a campainha da mansão tocou interrompendo a conversa que estava se aprofundando progressivamente mais. Teresa apareceu na sala com uma expressão visivelmente preocupada gravada no rosto normalmente sereno e tranquilo dela. Ela informou que havia algumas pessoas na porta querendo falar urgentemente com Rodrigo sobre assuntos importantes da vizinhança. O clima na sala mudou instantaneamente de acolhedor para tenso, pois todos sabiam que esse momento chegaria eventualmente.
Esperança havia se tornado presença constante na casa e isso claramente estava incomodando várias pessoas do bairro elitizado. Rodrigo perguntou quantas pessoas estavam esperando, e Teresa respondeu que eram aproximadamente 5 ou 6 vizinhos incomodados. A dona Beatriz Almeida, a vizinha mais problemática, estava liderando o grupo com sua habitual arrogância e preconceito social. Esperança se levantou devagar e cuidadosamente, colocando as meninas no sofá com todo cuidado e carinho maternal. Ela sugeriu baixinho que talvez fosse melhor se retirar discretamente por aquele dia específico para evitar confrontos desnecessários. Não! As 3 meninas gritaram em uníssono absoluto, se agarrando desesperadamente em Esperança com força surpreendente. Foi a primeira vez que elas expressaram uma negativa tão clara, articulada e emocionalmente carregada de significado profundo. Rodrigo ficou impressionado com a determinação firme e inabalável presente na voz de suas filhas tão pequenas ainda. Ele disse para Esperança e as meninas ficarem exatamente onde estavam enquanto ele resolvia aquela situação desagradável. Rodrigo caminhou determinado até a entrada da casa e encontrou o pequeno grupo de vizinhos esperando impacientes pela conversa. Beatriz Almeida estava orgulhosamente na frente, acompanhada por outros moradores do bairro que ele conhecia apenas superficialmente. Eles começaram sem rodeios ou delicadeza, questionando diretamente sobre essa situação que estava acontecendo na casa dele. Rodrigo manteve a calma e perguntou sobre qual situação específica eles estavam se referindo tão vagamente assim. Um dos vizinhos afirmou que trazer uma pessoa da rua para morar na casa estava dando péssimo exemplo para o bairro. Rodrigo sentiu a raiva subir internamente, mas controlou-se com toda a força de vontade disponível naquele momento crucial e decisivo. Ele respondeu firmemente que estavam falando de uma senhora idosa que estava ajudando imensamente suas filhas com problemas sérios. Os vizinhos demonstraram ceticismo quanto à capacidade de alguém em situação de rua ajudar crianças melhor que especialistas renomados. Rodrigo então deixou claro de forma direta e objetiva que suas filhas haviam voltado a falar depois de 2 anos. O silêncio absoluto que caiu sobre o grupo de vizinhos foi eloquente e revelador sobre o choque que sentiram. Uma vizinha perguntou incrédula como isso seria possível em tão pouco tempo de convivência com a desconhecida misteriosa. Rodrigo explicou pacientemente que em 2 semanas com Dona Esperança, as trigêmeas desenvolveram-se mais exponencialmente do que em 2 anos. Naquele exato momento, como se quisesse provar o pai certo e os vizinhos errados, Helena chamou da casa claramente. Papai, vovó quer mostrar foto. Sua voz era clara, articulada e cheia de alegria contagiante e pura. Todos os vizinhos presentes ficaram completamente boquiabertos ao ouvir aquela vozinha infantil tão cristalina e desenvolvida para a idade. Rodrigo explicou com orgulho evidente que aquela era sua filha Helena, que há 3 semanas não conseguia pronunciar sílaba alguma. Os vizinhos começaram a gaguejar questionando como aquilo era possível de acontecer tão rapidamente assim sem explicação científica. Rodrigo disse sinceramente que não sabia explicar o como, apenas sabia com certeza absoluta que havia acontecido miraculosamente. Ele declarou firmemente que enquanto estivesse funcionando e beneficiando suas filhas, Dona Esperança seria eternamente bem-vinda na casa. Rodrigo estava prestes a se despedir educadamente dos vizinhos quando Sandra veio correndo da casa com urgência visível. Ela avisou que precisava vir imediatamente porque Esperança estava diferente, chorando e falando coisas estranhas e incompreensíveis para todos. As meninas estavam visivelmente preocupadas com o estado emocional da pessoa que mais amavam no mundo inteiro agora. Rodrigo se despediu rapidamente e correu para dentro encontrando Esperança sentada no sofá chorando copiosamente. As trigêmeas tentavam consolar Esperança com suas mãozinhas pequenas e gestos de carinho puro e genuíno que derretiam corações. Rodrigo perguntou preocupado o que havia acontecido para deixá-la naquele estado emocional tão fragilizado repentinamente assim. Esperança levantou os olhos vermelhos inchados de tanto chorar e enxugou o rosto com a manga da blusa simples. Ela disse que precisava contar algo muito importante que deveria ter revelado desde o primeiro dia de sua chegada. Rodrigo sentiu o coração acelerar descontroladamente enquanto se sentava ao lado dela esperando a revelação prometida e misteriosa. Esperança respirou fundo como se estivesse reunindo toda a coragem disponível para algo extremamente difícil de verbalizar publicamente. Ela revelou que seu nome completo era Esperança Maria Silva e que havia sido professora especializada em desenvolvimento infantil. Rodrigo perguntou surpreso por que ela nunca havia mencionado sua formação acadêmica e experiência profissional tão relevante.
Esperança explicou com voz embargada que havia perdido absolutamente tudo: escola, casa, família e principalmente a confiança das pessoas. Ninguém mais confiava numa professora que havia se tornado moradora de rua por circunstâncias trágicas do destino implacável. Esperança começou a narrar sua história dolorosa com voz trêmula, mas determinada a revelar finalmente toda a verdade oculta. Há 3 anos ela administrava uma escola especial dedicada exclusivamente a crianças com necessidades específicas de aprendizado e desenvolvimento. A instituição tinha casos de sucesso absolutamente incríveis com crianças que ninguém mais acreditava que poderiam se desenvolver adequadamente. Rodrigo ouviu atentamente cada palavra daquela história trágica que explicava tanto sobre a mulher extraordinária diante dele. Um acidente terrível, um incêndio na escola causado por problemas elétricos imprevistos, destruiu completamente toda a estrutura física. Felizmente ninguém se feriu gravemente no incidente, mas perderam absolutamente tudo que haviam construído com tanto esforço e dedicação. O seguro não cobriu todos os prejuízos astronômicos. Os pais processaram a instituição exigindo compensações impossíveis de pagar. Esperança acabou perdendo tudo que tinha acumulado durante décadas para pagar as dívidas legais resultantes da tragédia inesperada. Rodrigo sentiu o peito apertar de compaixão genuína ao ouvir aquela narrativa dolorosa de perda e recomeço forçado. Esperança continuou explicando que o pior não foi perder o dinheiro economizado ou a casa confortável onde morava há anos. O pior foi perder completamente a credibilidade profissional que havia construído ao longo de 4 décadas de trabalho dedicado. Ninguém mais confiava nela para cuidar de crianças depois do incêndio que manchou irreversivelmente sua reputação impecável. Ela ficou sem trabalho, sem referências profissionais, sem perspectivas e eventualmente sem teto sobre a cabeça também inevitavelmente. Helena se aproximou de Esperança com ternura infantil e colocou a mãozinha no rosto molhado de lágrimas dela. Não chora, vovó. Você é boa. A simplicidade e sinceridade absoluta daquela frase tocou profundamente o coração de todos. Esperança sorriu através das lágrimas e beijou carinhosamente a mão pequena e delicada da menina com gratidão infinita. Ela agradeceu dizendo que as 3 haviam dado de volta a esperança que ela pensava ter perdido definitivamente. Rodrigo perguntou gentilmente se aquilo explicava por que ela soube exatamente como ajudar suas filhas tão eficientemente assim. Esperança confirmou que sim, que reconheceu os sinais imediatamente ao ver as meninas pela primeira vez através da janela. Rodrigo então fez a pergunta que estava martelando sua mente desde que vira o desenho detalhado das 3 meninas idênticas. Como ela havia desenhado 3 meninas exatamente iguais às suas filhas sem jamais tê-las visto antes daquele dia fatídico. Esperança hesitou visivelmente por um momento, como se estivesse decidindo se deveria revelar algo ainda mais profundo e pessoal. Ela perguntou baixinho e cautelosamente qual era o nome da falecida esposa de Rodrigo, que havia partido prematuramente. Rodrigo respondeu confuso que sua esposa se chamava Clarissa Medeiros Santana, mas não entendia a relevância da pergunta naquele contexto. Os olhos de Esperança se encheram de lágrimas novamente, mas desta vez eram lágrimas de emoção pura e não tristeza. Ela repetiu o nome Clarissa Medeiros como se fosse uma oração sagrada carregada de significado especial e memórias preciosas. Esperança descreveu Clarissa com detalhes impressionantes: cabelos castanhos cacheados, olhos verdes penetrantes, sorriso que iluminava qualquer ambiente instantaneamente. Rodrigo sentiu o chão literalmente desaparecer debaixo dos seus pés ao ouvir aquela descrição perfeita de sua amada falecida. Esperança então revelou a conexão possível que Rodrigo jamais poderia ter imaginado em seus sonhos mais surreais ou fantasias. Clarissa havia sido sua aluna há mais de 20 anos, quando ainda era apenas uma criança com problemas sérios. Ela tinha exatamente o mesmo problema que suas filhas apresentavam hoje: mutismo seletivo severo combinado com desenvolvimento tardio. Rodrigo sentiu que o mundo havia parado completamente de girar ao ouvir aquela revelação absolutamente chocante e impossível. Clarissa nunca havia mencionado uma única vez ter tido problemas de fala durante a infância nos anos que passaram juntos. Pelo contrário, ela era uma das pessoas mais articuladas, eloquentes e comunicativas que ele conhecera em toda sua vida. Esperança explicou que Clarissa chegou até ela aos 3 anos de idade sendo inteligente e carinhosa, mas completamente muda. Os pais estavam desesperados exatamente como Rodrigo estava antes de Esperança aparecer providencialmente em suas vidas também. Rodrigo perguntou o que havia acontecido e Esperança sorriu ao lembrar daquela história de sucesso específica e especial.
Ela trabalhou intensamente com Clarissa por 2 anos consecutivos até que a menina não apenas voltou a falar normalmente. Clarissa se tornou uma das crianças mais eloquentes que Esperança já havia conhecido em décadas de carreira dedicada ao ensino. Perderam contato quando Clarissa ficou adulta e seguiu sua vida, mas Esperança sempre se lembrava daquela menina especial. Esperança pegou cuidadosamente uma foto amarelada de dentro da bolsa surrada que carregava seus pertences mais preciosos salvos. Era uma foto antiga desbotada pelo tempo mostrando uma criança, mas Rodrigo reconheceu imediatamente os olhos verdes característicos. Era inegavelmente Clarissa quando criança, prova física e irrefutável daquela conexão impossível revelada naquele momento transformador. Esperança explicou que quando viu as trigêmeas pela primeira vez foi como ver Clarissa criança multiplicada por 3 exponencialmente. A semelhança genética era absolutamente impressionante e impossível de ignorar ou atribuir ao acaso do destino cego. Por isso ela desenhou 3 meninas antes mesmo de conhecê-las pessoalmente, guiada por memórias antigas e conexões espirituais profundas. Rodrigo finalmente entendeu tudo, por isso ela sabia que podia ajudá-las com tanta confiança e segurança inabalável desde o início. A genética que fez com que elas desenvolvessem o mesmo problema da mãe também carregava a capacidade de superação. As trigêmeas, como se entendessem perfeitamente a importância monumental daquele momento revelador, se aproximaram todas juntas de Esperança. Elas sussurraram em uníssono perfeito e harmonioso: "Obrigada, vovó", expressando gratidão profunda além de suas idades ainda tenras. Rodrigo não conseguiu mais segurar o choro que estava represado há tanto tempo e deixou as lágrimas escorrerem livremente. Esperança não era uma simples coincidência do universo. Era um presente celestial que Clarissa havia enviado do céu para cuidar. Ela era a pessoa perfeita para cuidar das filhas deles exatamente da mesma forma que havia cuidado da mãe delas. Rodrigo disse com a voz completamente embargada pela emoção avassaladora que Esperança não era apenas bem-vinda naquela casa grande. Ela era família de verdade, parte integrante e essencial daquela unidade familiar reconstruída pela providência divina e amor incondicional. Olhando para suas filhas falando e rindo com a mulher que havia sido professora da mãe delas décadas atrás era perfeito. Rodrigo soube com absoluta certeza que sua família finalmente estava completa e curada de todas as feridas do passado doloroso. Mas do lado de fora da mansão, Beatriz Almeida observava a cena pela janela com expressão de puro ressentimento e inveja. Ela já estava planejando mentalmente seu próximo movimento cruel para tentar separar aquela família improvável mas genuinamente amorosa. O rosto contorcido de Beatriz revelava a maldade que habitava seu coração mesquinho e preconceituoso contra os diferentes. Ela não suportava ver a felicidade alheia, especialmente quando envolvia alguém que ela considerava inferior socialmente por estar na rua. Beatriz pegou o telefone e começou a fazer ligações para autoridades inventando acusações graves e infundadas contra a Esperança inocente. Ela estava determinada a usar todos os recursos ao seu alcance para destruir aquela felicidade que tanto a incomodava profundamente. A guerra apenas estava começando e Beatriz não tinha intenção alguma de desistir facilmente de seus planos maldosos e destrutivos. Rodrigo não sabia ainda, mas enfrentaria os maiores desafios para proteger sua nova família recém-formada das garras da maldade. A felicidade conquistada seria testada de formas que ele não podia imaginar naquele momento de paz aparente e tranquilidade. 6 meses completos haviam transcorrido desde o episódio traumático dos documentos falsificados pela malvada Beatriz Almeida tentando destruir Esperança. A vida no bairro havia mudado drasticamente para melhor depois que Beatriz foi processada por falsificação e calúnia perante a lei. Ela foi obrigada a se mudar definitivamente da região, levando consigo sua negatividade e preconceitos profundamente enraizados na alma. A casa de Beatriz foi vendida rapidamente para uma família jovem e progressista que se encantou imediatamente com o projeto social. A Escola Esperança agora atendia 20 crianças com necessidades especiais diariamente e a lista de espera crescia exponencialmente todos os meses. Ex-alunos de Esperança de todo o Brasil haviam se unido criando uma rede nacional de escolas especializadas inovadoras e transformadoras. Helena gritou animada chamando o pai para ver algo importante que estava acontecendo no pavilhão da escola naquela manhã. Rodrigo largou tudo o que estava fazendo e correu encontrando suas 3 filhas rodeando uma menina nova chorando baixinho. Helena explicou com maturidade impressionante que era Júlia, uma menina nova que havia chegado naquele dia com muito medo paralisante.
Isabela completou dizendo que Júlia não queria falar com ninguém exatamente igual elas eram antes de conhecerem Esperança. Mariana lembrou o pai de como elas também ficavam mudas quando tinham medo de tudo e de todos ao redor. Rodrigo se emocionou profundamente ao ver como suas filhas haviam desenvolvido empatia genuína e desejo de ajudar outras crianças similarmente. Elas não apenas haviam superado completamente suas próprias dificuldades iniciais, mas agora usavam aquela experiência para confortar outros pequenos. Rodrigo perguntou o que planejavam fazer para ajudar aquela menina assustada e Helena respondeu com determinação surpreendente para sua idade. Elas iriam mostrar que ali era seguro, seguindo os ensinamentos sábios de vovó Esperança sobre paciência e acolhimento genuíno. As três se aproximaram de Júlia devagar e calmamente, sem pressa alguma, respeitando seu espaço pessoal e tempo de adaptação. Helena sentou ao lado dela e começou a desenhar em silêncio, criando um ambiente não ameaçador para a recém-chegada. Isabela pegou um livro de histórias ilustradas e começou a folhear as páginas calmamente, demonstrando que não havia pressão ali. Mariana simplesmente ficou por perto, oferecendo presença reconfortante sem exigir interação forçada ou comunicação imediata da menina assustada. Aos poucos Júlia parou de chorar gradualmente e começou a observar curiosamente as atividades das três irmãs ao seu redor. Sem perceber conscientemente, ela se aproximou para ver melhor o desenho colorido que Helena estava criando com concentração infantil. Helena ofereceu um giz de cera com doçura genuína, perguntando se Júlia queria desenhar também com elas naquela tarde. Júlia hesitou visivelmente, mas acabou pegando o giz oferecido com dedos trêmulos e começou a desenhar timidamente ao lado delas. Em poucos minutos estava desenhando normalmente ao lado das trigêmeas, como se fossem amigas de longa data compartilhando momentos especiais. Esperança apareceu na sala com lágrimas de orgulho imenso brilhando nos olhos ao ver suas assistentes fazendo perfeitamente seu trabalho. Mariana abraçou Esperança dizendo que haviam aprendido tudo com a melhor professora que o mundo já conheceu na história da educação. Os pais de Júlia, Dr. Marcos e Doutora Fernanda Souza, entraram na sala completamente espantados com o que presenciavam inesperadamente. Doutora Fernanda perguntou incrédula como sua filha estava desenhando, pois há meses Júlia não fazia atividade alguma com outras crianças. Esperança explicou pacientemente que o segredo estava na abordagem diferenciada. Crianças se curam através do exemplo poderoso de outras. Rodrigo completou com orgulho evidente que suas filhas eram prova viva disso, pois há um ano eram exatamente como Júlia. Dr. Marcos observava incrédulo sua filha interagindo naturalmente e conseguiram mais progressos que meses de terapia convencional cara e ineficaz. Helena explicou com sabedoria além de seus anos que ali ninguém se sentia diferente porque todos já haviam passado por isso. A simplicidade e profundidade daquela frase infantil tocou profundamente o coração dos pais emocionados que estavam ali buscando desesperadamente ajuda. Doutora Fernanda começou a chorar de emoção pura, perguntando se podia matricular Júlia imediatamente naquela escola milagrosa e transformadora. Esperança sorriu dizendo que claro que sim, mas eles precisavam entender que não faziam milagres ali, mas sim amor genuíno. Júlia então se aproximou timidamente de Esperança e sussurrou algo quase inaudível, mas extraordinariamente significativo naquele contexto específico: obrigada. Era sua primeira palavra dita naquele lugar seguro e acolhedor. E seus pais desabaram em choro copioso de alívio. Doutora Fernanda exclamou o nome da filha emocionada e Júlia confirmou que sim, ela havia falado pela primeira vez em meses. Júlia perguntou se podia voltar ali no dia seguinte, e Esperança respondeu carinhosamente que ela podia vir todos os dias. Helena, Isabela e Mariana se olharam cúmplices e sorriram sabendo que acabavam de presenciar o início de mais uma transformação milagrosa. Naquele momento Dr. Marcos se aproximou de Rodrigo com uma proposta que mudaria tudo novamente de forma exponencial e inesperada. Ele representava uma fundação internacional que apoiava projetos educacionais inovadores e queriam replicar a metodologia da Escola Esperança globalmente. Rodrigo perguntou surpreso se estavam falando de outros países além das fronteiras nacionais e Dr. Marcos confirmou entusiasmado a proposta. Já haviam identificado parceiros nos Estados Unidos, França e Japão que queriam implementar urgentemente aquele projeto revolucionário e transformador. Rodrigo olhou para Esperança, que parecia não acreditar no que estava ouvindo com seus próprios ouvidos naquele momento surreal. Ele perguntou o que ela achava daquela proposta internacional ambiciosa e Esperança respondeu emocionada que achava que Clarissa estava sorrindo orgulhosa. Helena declarou imediatamente que elas iriam ajudar ativamente ensinando crianças do mundo inteiro a falar e sorrir novamente como elas.
Isabela acrescentou animada que ensinariam crianças de todos os continentes a superar seus medos paralisantes assim como fizeram pessoalmente. Mariana completou dizendo que mostrariam para todas as crianças do planeta que não precisavam ter medo de nada no mundo. Naquela tarde especial, enquanto o sol se punha majestosamente sobre a mansão que havia se tornado santuário de esperança global, Rodrigo observou suas filhas brincando alegremente no jardim florido com Júlia e outras crianças da escola especial vibrante. Todas rindo genuinamente, todas falando animadamente, todas curadas pelo poder absolutamente transformador do amor incondicional verdadeiro e duradouro. Esperança se aproximou dele segurando cuidadosamente uma fotografia antiga e desbotada que guardava décadas como tesouro precioso. Era a mesma imagem de Clarissa criança que ela havia mostrado meses atrás, revelando a conexão impossível entre gerações separadas. Esperança perguntou se podia contar um segredo final guardado por todos aqueles anos esperando o momento certo perfeito. Rodrigo disse que claro que podia contar qualquer coisa pois não havia mais segredos entre eles naquele ponto da jornada. Esperança revelou que no dia que conheceu Clarissa décadas atrás ela estava exatamente no mesmo lugar onde vira as trigêmeas. Debaixo da mesma árvore frondosa, olhando pela mesma janela da mansão, numa repetição cíclica impossível de ser coincidência pura. Rodrigo perguntou espantado se ela estava dizendo que tudo aquilo havia sido planejado desde o início pelo destino ou providência. Esperança confirmou que sim. Algumas histórias são absolutamente circulares e Clarissa trouxe até suas filhas para fechar um ciclo perfeito. Aquele ciclo havia começado há mais de 20 anos quando uma menina muda encontrou uma professora especial que mudou sua vida. Rodrigo olhou para suas meninas brincando e entendeu que nunca havia sido coincidência aleatória mas sim destino escrito nas estrelas. Havia sido amor planejando meticulosamente seu próprio milagre através das gerações conectando almas destinadas a se encontrar inevitavelmente. Rodrigo perguntou emocionado e agora o que aconteceria com aquela família especial que haviam construído juntos contra todas as probabilidades. Esperança respondeu sabiamente que agora começavam novos ciclos infinitos com cada criança que curassem pelo mundo inteiro afora. Com cada família que reunissem superando adversidades terríveis, com cada voz que libertassem das prisões do medo paralisante eterno. As trigêmeas correram até ele suadas e incrivelmente felizes após uma tarde intensa de brincadeiras no jardim ensolarado e acolhedor. Helena gritou animada que Júlia havia dito que queria ser irmã delas do coração eternamente e elas já haviam aceitado. Isabela completou explicando que família não é só quem nasce junto biologicamente mas quem se escolhe para amar junto conscientemente. Mariana filosofou com profundidade impressionante dizendo que família é quem se escolhe para amar e proteger sempre incondicionalmente. Rodrigo e Esperança se olharam profundamente e souberam que aquela menina de apenas 3 anos havia resumido perfeitamente tudo. O significado de tudo que haviam construído juntos contra todos os obstáculos estava ali naquela frase simples mas profunda demais. Uma família escolhida conscientemente, uma família curada mutuamente, uma família que agora curava outras famílias pelo mundo inteiro afora incansavelmente. E enquanto o sol se punha pintando o céu de cores impossíveis sobre aquela casa transformada em santuário de amor verdadeiro, Rodrigo abraçou suas 3 filhas e Esperança sabendo que Clarissa estava observando orgulhosa de algum lugar além deste plano físico. Tudo havia sido orquestrado perfeitamente desde o início, a chegada misteriosa de Esperança, o reconhecimento instantâneo das trigêmeas, a revelação da conexão. Aquela não era apenas a história de 3 meninas que voltaram a falar milagrosamente mas de como o amor transcende gerações. Era sobre como uma professora dedicada salvou uma menina que cresceu e teve filhas que precisaram da mesma professora. Era sobre ciclos de cura que se perpetuam infinitamente quando permitimos que o amor guie nossos caminhos tortuosos pela vida. Beatriz havia tentado destruir aquela família com maldade mas apenas conseguiu fortalecê-la tornando seus laços ainda mais inquebráveis eternamente. O preconceito dela havia sido vencido pela bondade genuína, a intolerância pela aceitação, o ódio pelo amor incondicional e verdadeiro sempre. Rodrigo sabia que enfrentariam ainda muitos desafios expandindo o projeto globalmente mas estavam prontos juntos como família unida.